Aleluia. Oh, Senhor, obrigado pela minha família, Senhor. Um presente precioso eu ganhei. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui ao vivo. Estou tentando aqui conectar com o Facebook. Vamos ver se a gente consegue. O Facebook está dando aqui um erro. Vamos tentar aqui novamente. Vamos ver se a gente consegue criar. Nós estamos fazendo vários testes. Estamos por enquanto ao vivo pelo YouTube. E nós vamos tentar aqui entrar ao vivo pelo... Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se eu consigo entrar aqui ao vivo pelo... Vamos tentar verificar aqui se a gente consegue. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar pelo Face. Me deixem saber se está ok pelo Facebook. Aqui para mim aparece que a transmissão está ativa. Nós vamos. Meus irmãos, vamos fazer uma oração, pedir para que o Senhor nos dê graça e que nós tenhamos uma live abençoada na presença do Senhor. A gente ainda está se ajeitando, são algumas questões técnicas, mas a gente vai ajustando. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos mais uma vez falando da Tua Palavra. Ensina-nos, ministra-nos e edifica-nos pelo poder da Tua Palavra. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para uma melhora na comunicação. Então a gente vai falar sobre isso, sobre os 10 comunicação. Amém? Vocês me ouvem bem, né? Vocês conseguem me ouvir? Ok. Qual que é o primeiro princípio para uma melhora na comunicação? Vamos lá. O primeiro princípio é a comunicação é sempre uma via de duas mãos. Isso é comunicação. A comunicação é sempre uma via de duas mãos. E a gente precisa bem clara. Então, primeiro, a comunicação é sempre uma via de duas mãos. Uma das melhores maneiras de fortalecer sua comunicação é desenvolver a habilidade de ouvir o seu cônjuge com interesse. Então você precisa aprender a ouvir o seu cônjuge com interesse. Então esse é o primeiro ponto. Dê sua atenção completa, inclusive com os olhos e as expressões faciais, quando você concentra sua atenção. Então a gente precisa, quando for falar de comunicação, a gente precisa atentar-se ao cônjuge com as nossas expressões faciais, com os nossos olhos, porque o olho direcionado significa importante, né? A atenção ela precisa estar direcionada, tá certo? Então esse é o primeiro ponto.
Quando você concentra a sua atenção, mostra que está não somente escutando com os ouvidos, mas com o coração. Isso é muito importante. Eu não só estou ouvindo com os meus ouvidos, mas o meu coração está atento na comunicação. Você poderá identificar-se com o que a outra pessoa está sentindo ou experimentando. Isso demonstra amor e preocupação da sua parte. Tá certo? O apóstolo Paulo Tiago fala sobre tipo de comunicação. Tiago 1,19, ele diz o seguinte: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Está lá em Tiago 1,19. O grande Salomão também, sábio Salomão também, expressou o mesmo pensamento, só que de uma forma um pouquinho mais diferente. Ele diz o seguinte: responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Está lá em Provérbios 18:13. Quer ver? Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Pegar uma tradução assim um pouquinho mais fácil para você. Provérbios 18, verso de número 13. Quem responde, preste atenção, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Olha só o que o sábio Salomão diz. Se você responde antes de ouvir, primeiro você está se precipitando. Você está sendo insensato e vai passar vergonha. Por quê? Porque você não ouviu a história. Você não entendeu o que o outro disse, o coração. Então nós precisamos primeiro ouvir. Depois, lá no finalzinho, falar e, em último caso, em última instância, irar, quer dizer, deixar que o sentimento de fúria, né, suba ao coração. Então isso deve ser em último caso. Então vamos lá? O primeiro passo é, dos 10 princípios, comunicação é sempre uma via de duas mãos. Número 2, anotem aí o número 2. Escolha o tempo certo para se comunicar. Irmão, tem tempo certo para a gente se comunicar. A gente não pode querer conversar a qualquer hora. Tem horas que não cabe uma conversa, tá certo? O apóstolo Paulo sugere essa ideia quando ele fala lá em Efésios 4:26. Efésios 4:26 diz assim: irai-vos e não pequeis. Por quê? Porque a gente precisa aprender a controlar o nosso ímpeto, né? Na verdade, a gente precisa aprender a ter equilíbrio emocional, inteligência emocional. 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes da ira. Quer dizer, não deixe o dia acabar, não deixe o sol se pôr, não deixe o dia acabar sem resolver a situação, tá certo? Não vá dormir bicudo, não vá dormir irado, né? Dialogue, converse. Agora, se você não está em condições de conversar, então é melhor você dormir, descansar e no outro dia, com o coração brando, com a mente mais tranquila, né? Depois de ter descansado bem, aí sim você ter um diálogo com o seu companheiro, com a sua companheira. Amém, meus irmãos? Nós estamos na live da família, nós estamos aqui no Café com o Pastor, eu estou aqui com o seu café, nós estamos no nosso devocional aprendendo sobre família. Amém? Então, escolha o tempo certo para se comunicar, ok? Bom, 5 sugestões que funcionam na escolha do tempo certo. Vamos lá, 5 sugestões. Primeiro, nós
temos a tendência de reagir de forma não tão amigável quando nós estamos fisicamente cansados, né? Então, não escolha, não queira conversar depois das 10 horas da noite, ainda mais depois de um dia puxado, cansativo, não é o momento. Nós temos a tendência de reagir negativamente quando estamos cansados, né? Então, procurar o melhor horário é bom, é sempre positivo, né? Você precisa acertar aí um horário bacana para a conversa dos filhos, né? Se há uma coisa que cria insegurança e medo no coração dos filhos ou da criança, é ter que ouvir ou assistir os seus pais discutindo. E na maioria das vezes não é nem discutindo, não é porque a discussão ela se baseia no campo das ideias. Você está discutindo posicionamentos e informações, questões. Agora, o que a gente observa em muitos relacionamentos não é uma discussão de ideias. A gente observa dois gladiadores machucando, se ofendendo e às vezes na frente dos filhos. Então, se você está fazendo isso, meu irmão, em nome de Jesus, faça isso mais não, tá certo? Para com isso. Primeiro que você não deve ficar ofendendo o seu companheiro, o seu parceiro. Segundo, vocês precisam conversar e não brigar, não discutir, não se ofender. A ofensa não resolve problemas. A discussão irracional também não resolve problemas, tá certo? Então, não faça isso, não brigue, não se torne um gladiador com seu cônjuge na frente dos seus filhos, tá certo? Outra coisa, não faça isso em público, né? Terceira dica, não faça isso em público. Né? Não discuta com seu companheiro na frente das pessoas, no lugar reservado, certo? Discussões familiares devem ser resolvidas somente entre a família, tá certo? Por quê? Porque às vezes nessas discussões nós acabamos machucando o nosso cônjuge, né? É fácil machucar o cônjuge. Nós machucamos o nosso cônjuge com cinismo, com indiretas ou com palavras ásperas. Não faça isso, né? Na igreja, na escola, na frente de casa, todos os vizinhos vendo. Não faça isso. Você é um cristão, você é um servo de Deus. Você precisa dar testemunho, tá certo? Dê testemunho também na forma como você resolve os seus conflitos familiares. E na maioria das vezes são simples de se resolver. Quarta dica. Não procure resolver os envolvidos em alguma outra atividade. Então, se o seu companheiro está lá concentrado em alguma outra atividade, não o interrompa, espere que ele termine, ou espere que ela termine. Às vezes ela está fazendo algum trabalho importante para a faculdade, algum projeto, ele está concentrado, ali não é a hora de você interromper, você vai tirar a concentração e vai deixar o seu companheiro ainda mais irado. E o nosso objetivo é não irar, nem a nós mesmos e nem ao nosso companheiro. Certo? Então, não faça isso, isso é feio. E a quinta dica, marque com a sua esposa, com seu cônjuge, uma hora específica para conversar. Tá certo? Marque uma hora específica, marque um momento, um local específico. Para vocês discutirem, né? Isso é bom, isso é sadio, isso é inteligente. Casais inteligentes agendam horário para discutirem questões. Agenda horário no sentido seguinte: deixa eu levar as crianças para a escola, né? Depois que levar para a escola, que a gente voltar, a gente toma um café e a gente conversa, né? Esse dia eu não vou trabalhar, esse dia ela não vai trabalhar, e nós vamos sentar para conversar, para alinhar, para discutir, para pensar em ideias, em projetos, em possibilidades para resolver essas questões. Amém? Então vamos lá. Recapitulando, primeiro princípio, comunicação é sempre uma via de duas mãos. A gente precisa falar, mas também precisa ouvir. 2, escolha o tempo certo para se comunicar. 3, fale sempre a verdade, porém
fale com amor. A verdade ela precisa ser dita, mas ela deve ser dita com amor. Esse é um segredo. 9. Não mintais uns aos outros. Tem muito relacionamento que está... Muitos casais vivendo conflitos nos seus relacionamentos. Se você está levando mentira no seu relacionamento, você está sendo um diabinho dentro de casa. Porque o pai da mentira é o diabo. Se alguém profere mentira, é filho do diabo. Portanto, você está sendo um diabinho dentro de casa. Não seja um diabo dentro de casa. Fale a verdade. Colossenses 3, 9. Não mintais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. O que é o velho homem? É aquele homem mundano, aquele homem do passado, aquele velho eu. Nós já fomos libertos pela palavra, nós já descemos as águas, nós já nos batizamos, já nascemos de novo. O batismo é isso, é um novo nascimento. Agora já não sou mais o velho homem, já não sou mais eu quem vive, como diz o apóstolo Paulo, mas é Cristo que vive em mim. Então, não minta. Mentira é feio, irmão. Mentira é coisa do diabo, é coisa do Satanás, tá certo? Não leve o Satanás para dentro da sua casa. Quando você leva a mentira, você está levando o pai da mentira para dentro de casa. Em Efésios 4:25 ele fala: deixando a mentira, fale cada um a verdade. Olha só que texto extraordinário. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Olha só, o verso 27. Não deem lugar ao diabo. Aí é o diabo aí, ó, atuando. Por quê? O diabo ele começa a ir na mentira. O diabo começa a atuar na mentira, né? Mentira. Então não pode, irmão, não faça isso não, tá certo? Não deixe que o diabo entre dentro da sua casa. O diabo ele entra quando a gente começa a dar lugar, e ele entra através do quê? Da mentira. Bom, a tendência humana é não ser honesto. Isso faz parte da nossa natureza. Verdade, seja verdadeiro, porém com amor, tá certo? Você não vai chegar para sua esposa, se ela perguntar se ela está gorda, você não vai falar para ela: não, você está gorda mesmo, você está, olha. Não, fale com amor, tá certo? Fale com sabedoria, né? Use palavras de forma que não machuque, que não a fira. Diretamente dizer que é porque ela está gorda. Use outras informações, use outras palavras. Olha, isso é porque é saudável, tá certo? Eu estou muito preocupado. Porque você se inclui, nós estamos ganhando peso. E ganhar peso é perigoso. Então, demonstre essa preocupação, esse cuidado, esse carinho. E outra coisa, não é só dizer que a sua esposa está gorda e pedir para ela ir para a academia. Você também precisa ser um agente motivador. Você precisa ser um agente ajudador, tá certo? Você precisa ser um companheiro, um parceiro que vai lá, que está junto, que se empenha no projeto. Amém, meu irmão? Deus está falando com você? Deus está falando com você? Se Deus está falando com você, não endureça o seu coração. Tá certo? Então fale sempre a verdade, mas fale com amor. Tá certo? Quarto princípio. Não use o silêncio para frustrar o seu parceiro. Né? O silêncio, às vezes, representa uma resposta negativa. Né? Às vezes é difícil, né, irmão? A gente tem a tendência a tentar se calar. A gente precisa se calar no momento em que o outro está alterado, está falando alto e perdeu um pouco ali do seu equilíbrio por conta da tensão do momento. Então você espera que a pessoa se acalme e aí sim depois converse, né? Acalme e depois converse. Ok? O que mais? Nós não podemos usar isto.
ok? Explique com calma, fale com calma, mas fale. Às vezes, a questão de não saber como se comunicar pode interferir, mas fale com calma, tá certo? Fale com calma, ok? Mesmo as pessoas que são quietas, se esforce para conversar, tá certo? O seu cônjuge às vezes precisa ouvir você falando. Às vezes também o problema é o oposto também, a pessoa fala muito, dá uma segurada também, né? Eu sei que às vezes você gosta de falar também, mas dá uma segurada, fala mais devagar, mais pausado, deixe o outro também falar, né? Mas não peça para que o outro fale concordando com aquilo que você está falando ou discordando daquilo que você está falando para injetar mais combustível na briga. Não, não é assim que funciona a comunicação. A comunicação deve ser o quê? Aquele diálogo, eu falo, eu escuto, eu falo, eu escuto, no sentido de que eu possa me entender e eu possa entender o outro, ok? A Bíblia diz o seguinte: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina. Acaba se arruinando. Provérbios 13, verso de número 3. Né? Se você não tem anotado aí, anote aí, Provérbios 13, verso de número 3. Eu vou abrir aqui para a gente ler. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Você já ouviu aquele ditado que diz que o peixe morre pela boca? Então, toma cuidado, tá certo? Porque você pode estar falando demais e aí acabar arruinando o seu casamento, falando que não deve. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Eu vou parafrasear esse texto e vou dizer o seguinte: quem guarda a boca, guarda o casamento. Quem guarda a boca, guarda o relacionamento. Quem guarda a boca, guarda a intimidade entre o casal. Quem guarda a boca, guarda e conserva as... Eu preciso falar? Eu realmente preciso falar? Primeira pergunta. Segunda, isso vai trazer algum benefício? A gente tem que pensar, se eu falar isso vai trazer algum benefício? Vai agregar em alguma coisa? Vai construir alguma coisa? Né? Porque às vezes não vai, é um comentário desnecessário, é uma coisa que não cabe ali na hora, que vai atrapalhar, vai estragar o seu dia. Então pense, né? Guarde a sua boca, como diz Provérbios. Quem guarda a boca conserva a alma. Falou besteira, certo? Então, vigia, crente, vigia. A Bíblia diz em Provérbios 17, 27, quem retém as palavras possui o conhecimento. Então, quem retém as palavras possui o conhecimento. Então, guarde o conhecimento, retenha as palavras, certo? Seja sábio, seja sábio, seja sábio. Quinto princípio, o nosso horário está voando, né? Nossa live é muito rápida. Quinto princípio, não seja precipitado ao responder, certo? Não se precipite ao responder, pare, pense, analise. Espere até que seu cônjuge termine tudo o que queria dizer. Quantas vezes nós pensamos que sabemos o que o outro vai dizer e, sem consideração e educação, cortamos a fala do nosso companheiro, da nossa companheira no meio do caminho. Irmão, isso é falta de educação. Não corte o seu cônjuge no meio do caminho, deixe ele falar. Tá certo? Seja educado, você precisa ser educado, principalmente com o seu esposo e com a sua esposa. Quando nós cortamos pelo meio a conversa, nós estamos sendo deselegantes, né? E aí só depois nós vamos descobrir que não era nada daquilo que o outro ia falar, tá certo? Não era nada daquilo, você se precipitou, entendeu uma coisa, falou e aí poderia ter resolvido a situação e a situação tomou um rumo ainda pior, certo? Bom, seria bom aceitar as palavras de Provérbios 15, 28 que diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades, né? Texto extraordinário, Provérbios 15, 28.
Anote esses textos, irmãos, porque isso são importantes para a nossa vida. Provérbios 15, 28. O justo pensa bem antes de responder. Né? O que o justo faz? O justo, ele pensa, ele pondera, ele reflete, ele analisa, depois ele responde. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente fala tem um peso. Eu, principalmente, sou pastor de igreja, sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui na cidade de Denver, nos Estados Unidos. Então, tudo que eu falar tem um peso. E as pessoas podem até tentar usar isso contra mim, ou para justificar um ato, uma atitude errada da parte deles. Não, mas o pastor disse isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Muito cuidado com o que a gente fala. O justo pensa bem antes de responder. Perdão. O justo pensa bem antes de responder. Mas a boca do ímpio, mas da boca do ímpio jorra o mal. Né? A boca dos perversos transborda. Vamos vigiar. Sexto princípio, que eu estou correndo para nós terminarmos os 10. Não se envolva em rixas. Tá certo? É possível a gente discordar sem brigar. A gente precisa aprender a entender a visão, o posicionamento do outro e a respeitar, irmãos. Isso é bonito, isso é legal, isso é bacana quando você consegue sentar com uma pessoa que pensa completamente diferente de você, mas vocês conseguem conversar, vocês conseguem se dialogar, vocês se respeitam de forma educada. Estando em festas de aniversário, você senta, você bate um papo, você conversa, e depois você ouve a pessoa falando assim: nossa, eu nunca imaginei que eu poderia sentar e conversar com um pastor. Né? Nós precisamos ter educação, saber conversar e respeitar o posicionamento do outro, né? Aquilo que ele acredita, aquilo que faz sentido para a vida dele, nós temos que respeitar, né? E também é gostoso quando o outro respeita o nosso posicionamento, a nossa fé, a nossa visão, sabe no que nós acreditamos, sabe no que nós pregamos, mas a gente consegue sentar, tomar um café, conversar, falar de política. É tão bom, irmãos, quando a gente senta. Eu gosto de sentar e conversar com pessoas que têm visões políticas diferentes da minha. Eu aprendo, né? Às vezes eu sento com pessoas que têm visão política diferente da minha. Eu falo: nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Não, realmente, isso aí faz sentido, isso é positivo, isso é bacana. E é bom também quando a gente consegue perceber que do nosso lado também existem falhas, né? E a gente consegue apontar só a falha do outro, mas às vezes a gente não observa que às vezes o nosso viés político também tem falhas. Nós precisamos ser coerentes. Então, não se envolva em rixas, né? Saiba conversar discordando, mesmo você não concordando. Né? É aquilo que o Paulo diz lá em Efésios 4:26. Irai-vos, mas não pequeis. Parece que ele está dizendo que é possível ficar irado, ficar com raiva, mas não pecar. Não deixar que isso gere uma outra parta para um caminho da agressão, para um caminho da ofensa e por aí e assim por diante, né? Então, a ira sem controle se transforma em pecado. Então, não faça isso. Provérbios 18:14 diz: o espírito firme sustém o homem na sua doença. Mesmo doente, o nosso espírito nos sustenta. Agora, se o nosso espírito estiver abatido, como que a gente fica de pé? Né? Não dá. Então, tá aí essa dica para nós. Né? Ok. Seja capaz de dizer para sua esposa: olha, eu não concordo com este posicionamento, mas eu tenho clareza para dizer isso, né? Tenha clareza. Mas se nós vamos continuar caminhando juntos, vamos procurar não nos ferir.
Quando o casal chega nesse nível, esse casal atingiu o nível de maturidade. Olha, vamos tentar não nos ferir. Então, não use palavras para ferir, principalmente aquela questão que já foi resolvida, porque quando você volta em questões que já foram resolvidas, você acaba ferindo, machucando, magoando. Se já foi resolvido, já foi resolvido, já foi tratado. Ah, mas eu perdoei, mas não esqueci. Ok, então você não precisa esquecer, você só não precisa falar, tá certo? Não precisa esquecer. Você vai morrer daqui 80 anos e lembrando disso daí, não tem problema. Só não fale mais. Guarde para você, que morra com você, tá certo? Porque senão você fere o seu companheiro com a questão que já foi resolvida. Você fere a sua companheira com a questão que já foi resolvida. Deixa eu dar um exemplo claro. Houve uma traição. Vocês se perdoaram, se entenderam, se resolveram. Passou, resolveu. Coloca uma pedra. Não fale mais no assunto, tá certo? Nem para amigo, nem para vizinho, nem para parente, nem para filho. Resolveu. Nós precisamos ter essa maturidade. Ah, não, mas para mim não resolveu. Então vocês precisam resolver. E não voltar mais nesse assunto, porque isso fere, né? Isso machuca. A gente precisa ter esta sabedoria. Amém, irmãos? Amém, irmãs? As esposas, os maridos. Aprenda a resolver os problemas e não falar mais sobre ele. Mas, pastor, eu nunca vou esquecer. Amém, irmã? Então, morra com isso. Assim, o seu relacionamento. Você está prejudicando o seu relacionamento. Irmão, se vocês já resolveram, não volte mais no assunto. Tá certo? Resolveu, resolveu. A Bíblia diz, esquecendo para as questões diante de mim, prossigo para o alvo. Quando a gente perdoa, a gente perdoa. Perdoou, passou, é uma nova página, é uma nova história. Muitos relacionamentos não rompem, não conseguem avançar, porque ainda não entenderam o segredo do perdão. A gente vai falar sobre isso nas próximas lives e a gente vai aprender o que significa perdão. Tá certo? Sétima. Não responda com raiva. Use palavras brandas e respostas bondosas. Provérbios 15:1 diz. A resposta 15:1. A gente precisa aprender isso, irmão. A resposta calma desvia a ira, mas a palavra ríspida desperta a ira. Não use palavras ríspidas, não ire, acalme. Acalme o coração do seu cônjuge na hora de vocês conversarem. Não incendeie mais, não inflame mais. Amém? 8. Né? Oitavo princípio. Evite aborrecer o seu cônjuge. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 10:19. Então, no muito falar a gente acaba trazendo a transgressão. Agora, quem modera, quem usa o princípio do equilíbrio nos lábios, é prudente. Falar demais não muda a outra pessoa. Ao invés de falar, ao invés de criticar, ao invés de reclamar, procure viver uma vida exemplar, não dando motivo de queixas e reclamações. Tá certo? Às vezes a gente aponta, reclama, mas quando a gente olha para a nossa vida, nós não temos uma vida exemplar. Nós damos motivo para o outro falar. Então, olhe para você, coluna da casa, como coluna do lar, seja você homem, seja você mulher, reavalie o seu papel, tá certo? E comece a mudar. Você sabe aquilo que você precisa melhorar, todos nós sabemos. Então se esforce, meu irmão, em nome de Jesus, se esforce. Ah, pastor, eu não consigo. Peça graça para Deus. Dobre o seu joelho em oração. Senhor, me ajuda a melhorar. Eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser uma esposa melhor. Senhor, me ajuda. O Paulo diz, mas o bem que eu quero é uma guerra, é uma luta constante. Então, em nome de Jesus, nono princípio, esteja sempre disposto a dizer 3 coisas. Vamos lá. Esteja sempre disposto a dizer 3 coisas. Isso é tanto para o homem como para a mulher.
Primeiro, eu estava errado. Me perdoe. E terceiro, eu amo você. Irmão, essas 3 palavras aí mudam e transformam o coração de qualquer pessoa que esteja irado. Eu estava errado, por favor, me perdoe. E terceiro, eu amo você. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 4, verso de número 32. Deixa eu ler com vocês aqui. Efésios, capítulo de número 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, um espírito perdoador é essencial num relacionamento profundo. Então, meu irmão, minha irmã, tem um espírito perdoador, tem um coração perdoador, certo? Então, reconheça, olha, eu estava errado, por favor me perdoe e eu amo você. São palavras que não podem faltar. Para nós encerrarmos, não culpe ou critique o seu cônjuge, né? Eu não criticarei nenhum membro da minha família, mesmo que seja uma crítica justa, sem dar uma solução prática. Então, se você não tem solução, não dê a crítica, tá certo? Só dê a crítica se você tiver uma solução prática. Sempre procure, por outro lado, restaurar, encorajar e edificar. Então, procure sempre restaurar, edificar, encorajar o seu companheiro, a sua companheira no seu relacionamento, tá certo? Em toda família existem alguns pontos de vista diferentes, discussões e até brigas. E isso prova o quanto nós somos pecadores e precisamos depender da graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. O Senhor nos redimiu, nos aceitou, nos perdoou, nos limpou, nos purificou através do seu sangue e da sua palavra e nos dá a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, em outras palavras, ele nos aceita mesmo sabendo das nossas deficiências e que nós estamos em processo de transformação. Todos nós estamos no processo de transformação. Aliás, perdoe-me o transtorno, estou em obras. Todos nós estamos melhorando e a cada ano que vai passando nós somos uma versão atualizada de nós mesmos, né? Assim como a Apple a cada ano atualiza o seu sistema, o iOS, que se eu não me engano nós vamos entrar agora no iOS 17, assim também somos nós. A cada ano nós vamos atualizando a nossa versão, uma versão melhorada, né? Agora, meu irmão, você precisa melhorar, você não pode passar cada ano e piorar, né? Se está piorando, alguma coisa está errado aí, a gente precisa corrigir, descobrir aonde que está o problema e alinhar, ajustar para que você melhore. Cada ano que passa você precisa melhorar, tá certo?